Olá pessoal, nós vamos trabalhar especificamente a formação do instrutor de Libras. Nós iremos trabalhar diferencial entre o ensino de Libras para ouvintes e surdos, porque você pode ser instrutor de Libras, mas apenas está ensinando Libras para ouvintes, ou está ensinando Libras para as pessoas surdas. Quer ensinando Libras, quer trabalhando vários temas curriculares com a Libras. A Libras sendo uma ferramenta de intermediação. Então aí nós estamos também trabalhando nesse modelo de construção. Também vamos trabalhar que tipo de orientação poderá ser dada aos pais através do instrutor de Libras e como o surdo realmente precisa aprender. Nós trabalhamos muitas coisas na última semana da pessoa surda, mas especificamente nós vamos destrinchar detalhadamente algumas situações em relação à cognição visual. Então teremos momentos de aprendizagem para a pessoa surda distribuído ao longo da unidade, envolvendo as questões pedagógicas. Também trabalhar o relacionamento profissional e as características do educando sinalizante. Diante do aluno surdo, existem muitos mitos, existem muitos conflitos. Existem professores que dizem: se tiver aluno surdo e segue a sala de aula, eu não entro, eu não dou aula. Tem outros que dizem: só dou aula se tiver intérprete. Ou então: eu não mudo nada, eu dou aula do mesmo jeito. O surdo é ele. E assim, vamos tendo situações de professores com conflitos em sala de aula, porque não foram formados ou não foram preparados para lidar com essa diferença. Então, um fato declarado por professores é que o professor de sala de aula não tem noção de como trabalhar com o aluno surdo, justamente pela falta de informação e falta de formação, quer dos centros de formação, de graduação, quer das formações continuadas, naqueles encontros pedagógicos da Secretaria de Educação, em cada município, em cada estado, que terminam por não abordar a especificidade da cognição visual, que terminam por não abordar a especificidade de como o surdo aprende, quais as dificuldades, quais as adaptações, que adequações devem ser dadas. Daí o professor vai levando, muitas vezes empurrando com a barriga, sem muitos recursos, sem muita estrutura para trabalhar, sem condição de trabalhar, com 30, 40 alunos em sala de aula, colocam mais 4, 5 surdos, o professor fica sem saber como lidar com isso. Quando coloca o intérprete, ainda tem a língua de sinais, mas será que é só com a língua de sinais é o suficiente para o surdo aprender? Nossa experiência diz que não. Muitos professores que são nossos alunos dos cursos de Libras também dizem que não. E daí vamos construindo ferramentas e estratégias e técnicas pedagógicas para facilitar essa relação professor-aluno. Tem professor que diz que o surdo aprende igual ao ouvinte. Isso é absurdo. Jamais ele vai poder aprender igual ao ouvinte. Nós já vimos em aulas anteriores sobre isso. Eu estou apenas trazendo essas retratações de conflitos que existem em sala de aula. Tem professor que diz assim: eu explico tudo a ele e ele aprende. Ele me respondeu que leu, que entendeu, então ele viu, ele leu, ele entendeu, mas no outro dia esqueceu tudo. Lembrar de nada, esqueceu. Vazio, o ensino passou direto. E isso é fato. E não é culpa do surdo, não. Se ele tivesse que aprender, se ele tivesse lembrar, se ele tivesse aprendido, ele seria um gênio. E surdo não é gênio, surdo é igual ao ouvinte, mentalmente. Mas o processo de cognição é outro, porque ele é visual, ele é visogestual, ele é sinalizante dependente. Então só vê, sem construir elaboração mental, sem construir reflexões, sem discutir, sem ampliar o campo de conceitos, sem elaborar mentalmente, de fato ele não vai aprender, nunca. Então é preciso rever esses valores, esses princípios, esses conceitos, essas atitudes docentes, que também é de alguns linguistas, que de alguns surdos. Alguns surdos são professores de surdos
E ensinam como aprenderam, ou com os ouvintes, professores ouvintes. Só que é um processo de repetição, de retórica, que não constrói. É repetição. Aprendizagem por repetição não dá autonomia, não favorece a criatividade, não favorece a liberdade do sujeito, não constrói conhecimento. É reprodução. Então assim é que tem ocorrido nas escolas. E o professor ainda reluta. Mas eu ensinei a ele disse que entendeu. No dia seguinte esqueceu de tudo. Vai continuar esquecendo, porque não ensinou. Ou até você pode ter ensinado do seu jeito, mas do jeito que ele precisa aprender, não atendeu a sua necessidade. E é essa a proposta da gente, atender a especificidade do educando surdo. Então a formação docente em educação especial ou inclusiva não atende à especificidade do aluno com diferentes níveis de surdez, quanto à cognição visual, nem ao padrão mínimo de sinalização. Sem dominar a língua de sinais, nem a cognição visual, a sala de aula torna-se um cabo de guerra de tensões e interesses mediados pelo intérprete de Libras, que fica ali no meio daquela guerra de fogo. O professor chega e diz: o tema é esse, o conteúdo é esse, a avaliação é essa, o trabalho é esse, eu vou ensinar assim, você se vira de ensinar para ele. Também acontece isso. É irresponsabilidade desse professor. Eu conheço intérpretes que ficam apelando socorro, como é que eu faço? Para botar na cabeça desse professor que o conteúdo pode ser o mesmo, mas a forma de ensinar tem que ser outra, os exemplos têm que ser outros, a didática, a estratégia de ensino tem que ser outra, a pedagogia tem que ser diferenciada. Mas não vá dizer que a pedagogia é surda não, por favor. É diferenciada com estratégias imagéticas que vai construir e elaborar uma cognição visual. É assim que tem que ser trabalhado o surdo. O cognitivo do surdo tem que ser estimulado de forma imagética, dinâmica, multidimensional, para compensar a ausência da audição. Então, que estratégias educomunicacionais diante do educando surdo? Primeiro eu preciso saber quem é o sujeito do meu discurso. Existem dois tipos. Algumas aulas atrás eu falei com vocês sobre isso. Queria chegar um momento de eu fazer essa distinção entre o tipo 1 e o tipo 2. É uma distinção puramente didática. Vocês não vão encontrar isso nos livros didáticos, nos livros de pedagogia, no livro de educação, no livro de educação de surdos. Não vão encontrar. Porque é uma variação que nós fazemos, nós propomos, para que haja uma distinção entre quem é o sujeito do tipo 1 e o sujeito do tipo 2. Do tipo 1 é o aluno ouvinte, e até mesmo com deficiência auditiva. De nível leve, moderada, até severa, que apresenta um residual auditivo, necessariamente não tem que ser bilateral, unilateral, faz leitura labial, se comunica com oralidade muito bem, escreve a língua portuguesa muito bem, tem um pensamento com uma lógica de raciocínio comum à maioria da população, usa o aparelho auditivo, é oralizado, algumas vezes até com implante coclear. Então esse sujeito do tipo 1, ele tem uma forma de educar igual a do ouvinte comum. Não precisa modificar, porque ele vai entender e compreender. Talvez alguns ajustes possam ser feitos em termos de tempo, maior tempo para a aquisição do conhecimento, algumas estratégias visuais a mais, mas ele vai desenvolver-se bem. Do tipo 2, esse é o nosso calo, é o nosso foco da atenção. Quando toda vez que eu disser o surdo, 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 é do tipo 2 que eu estarei falando. Este sim é com deficiência profunda, severa profunda, geralmente bilateral, não usa aparelho, não faz leitura labial adequada, é dependente da comunicação sinalizada, de Libras no caso, e pode não ter a língua de sinais oficial como domínio. E é refém de um intérprete. Precisa do intérprete para poder intermediar. Precisa da relação com a imagem para poder intermediar. Este sujeito é aquele que nós estamos comunicando. É aquele que nós estamos falando a todo momento. Que é preciso uma pedagogia diferenciada, uma cognição visual, com descrição visual sinalizada, usando tripé de aprendizagem, usando diversas estratégias multidimensionais para atingir o mental, para que ele possa fazer
uma leitura de mundo diferenciada. Então, a partir desse olhar do tipo 2, nós dizemos o seguinte, que é preciso reconhecer o aluno para reinventar a sua cognição. Se ele é tipo 1 ou tipo 2, para que a gente possa realmente adaptar e reinventar o processo de cognição até que aconteça realmente, de fato, a aprendizagem significativa. Então, nós estamos diante de uma pergunta que não pode calar. O intérprete é ou não dispensável? É uma pergunta que eu faço para vocês. De imediato, a maioria vai dizer, se não todos, não, tem que ter o intérprete, ele não é dispensável. Pessoal, diante de um professor que saiba a língua de sinais, que domine a língua de sinais e a cognição visual, diante de um instrutor de Libras, para adequar junto com o professor conteúdo, temática, estratégia, não vou dizer que o intérprete é dispensável, mas ele vai trabalhar em conjunto. Ele não pode tornar-se indispensável. Sem ele não vai acontecer a aprendizagem. Vai porque o professor vai preparar todo o seu material e adequar todo o seu material para a especificidade desse aluno tipo 2. E ele vai ter que ter domínio, vai ter que ter compreensão, vai ter que ter conhecimento, vai ter que saber como esse aluno aprende. E ele vai estar interagindo a todo momento com o aluno e com o instrutor de Libras, que vai saber como lidar com as estratégias para melhorar. Não é colocar, por exemplo, aprendizagem pelo concreto, pelo concreto e só pelo concreto, e colocar figurinha, desenho e pintura, como já foi colocado anteriormente. Não. É construir, planejar, estruturar aulas dinâmicas, visuais, imagéticas, de campo, de conhecimento, de reconhecimento, de vivências, de experiências, porque senão ele não consegue trabalhar o abstrato, o imaginário. Então é preciso trabalhar o macro, depois é que vai para a especificidade do micro e depois ampliar para o macro novamente, de forma aplicada em todas as outras áreas, ampliando o seu campo conceitual. Então, em sala de aula, tem que haver harmonia entre o professor, sabendo Libras, formado em Libras e em educação de surdos, não pode ser só Libras, o instrutor de Libras, que vai saber como lidar com esse sujeito viso-gestual, e o intérprete de Libras, que vai fazer a mediação desses conhecimentos, que tem que estar articulado junto com a matéria, junto com o conteúdo, junto com o professor e com diversos outros conhecimentos. Porque não tem sinal para todos os saberes, não tem sinal para todas as matérias. Então, como é que vai se trabalhar todo o conhecimento? Tem que articular um professor com um instrutor, com um intérprete, para ver como lidar de forma imagética, com vídeos, para que possa adequar e todo o material seja para todos os alunos dessa forma. Vai ser beneficiado o surdo e todos os ouvintes. Vai demorar mais o conteúdo, mas é importante e necessário, porque o que interessa e o que importa para nós é que haja aprendizagem e significativa. Então, como devemos falar com uma pessoa surda? Como podemos interagir com ela? Primeiramente, como foi definido em relação ao tipo 1 e tipo 2, é preciso identificar qual o nível de perda ou de ausência auditiva. Daí eu vou precisar esclarecer uma coisa. Se nasceu surda, não é perda. Já está instalada a ausência. Mas se tem residual, é uma deficiência. Ou seja, estamos diante de uma mistura de conflitos, de conceitos aí. Vamos definir o seguinte. Antes de ser surdo, tem uma deficiência. Tem, pronto. É auditiva, deficiência auditiva. É leve, moderada, severa ou profunda. É uma deficiência auditiva. Tem uma necessidade específica educacional e comunicacional? Tem. Vamos chamá-lo de surdo? Tudo bem. Se vai dizer que ele tem uma deficiência auditiva, se ele vai ser uma pessoa surda, vamos encarar essa realidade. A gente tem que trabalhar a cognição daquela pessoa, não é discutir o conceito daquela pessoa, nem a questão política, nem ideológica daquela pessoa. Nós estamos trabalhando com a formação de indivíduos, de seres humanos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que precisam aprender, interagir com o mundo do conhecimento. Como trabalhar com eles? Então, qual o nível de sua perda ou da ausência da auditiva?
Para poder, a partir daí, se vai ser 1 ou 2, tipo 1, tipo 2, para a gente definir que estratégias vão ser trabalhadas. Então, se for a pessoa surda, severa e profunda, não é muda. Sua fala é gestual, visual e sinais. Então vai precisar de imagem, de vídeos e de vivências. Uma relação significado, significante, que dê uma aprendizagem significativa. Existe um conflito na sociedade que faz com que muitas pessoas pensam que a falta de informação faz com que muitos acreditem que pessoas surdas, nível severo e profundo, não possam falar. Eles falam sim. Então vamos eliminar aí, nesse momento, o surdo-mudo. Não existe esse mudo, é apenas surdo. Ele se expressa com o olhar, se expressa com o corpo, se expressa com as mãos, ele se comunica. Ele fala, porque falar é passar uma mensagem e ser compreendido. Então se ele se comunica em língua de sinais, se ele interage com o corpo e outra pessoa compreende, então ele está falando, não é mudo, apenas surdo, pessoa surda. A fala pode ser oral ou sinalizada. A expressão, a manifestação corporal e os sinais podem significar muito mais do que palavras oralizadas. Pessoas que nascem surdas ou ensurdecem na fase pré-linguística são sinalizantes quando não desenvolvem a oralização. Dos profissionais de fonoaudiologia, estimulando o aparelho fonoarticulatório. Então é preciso aprender a língua de sinais oficial. Não é qualquer sinal. Muitos dos sinais aleatórios criados fogem ao modelo padrão da língua. Então muitas famílias, por não saberem língua de sinais, e os surdos criando naquele momento para poder se comunicar, em cima de alguma mímica, em cima de alguma ação, cria aquele sinal e termina aquele sinal sendo padronizado na família. Quando vai para a escola tem que aprender outro nível de sinal e desqualificar o sinal caseiro. Ou então vai ter os 2 níveis de sinal e vai ser um conflito para essa criança, esse adolescente. Então vamos ensinar língua de sinais para a família, porque quando a criança chegar na escola já vai ter um padrão semelhante aos ouvintes. Da fala oral, os surdos vão estar da fala sinalizada. Eu trago para vocês uma reflexão de como geralmente nós aprendemos na vivência com nossos familiares, no cotidiano. Escutamos, observamos, vemos, investigamos, discutimos com alguém chega para ti e alguém chega para a gente e diz: o que é que você entendeu daquilo ali? O que quer dizer isso para você? Então fazemos resumos, reflexões, pensamos a todo momento, depois tem sempre alguém para discutir, gostou, quer voltar, o que foi que achou daquela opinião, daquela sugestão, daquela situação, quer seja numa festa, num parque, numa praça, numa viagem, sempre provocamos reflexões a todo momento, com as crianças, com os adolescentes, para que eles possam ser críticos, para que eles possam analisar, aprender a analisar, ter liberdade de falar o que gostam, o que não gostam, criar situações. Também repetimos, fazemos junto com ele, contamos historinha, discutimos o que quer dizer com aquela história, que reflexões a gente pode ter com aquela história, trabalhamos os sentimentos, sonhamos, depois a gente vai fazer isso, e o que aconteceu com o bicho? E o que o bicho pode fazer? Vem a histórias infantis para gerar toda aquela ansiedade. Isso com todas as crianças. Faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Imaginamos. Vivemos a imaginação, do sonhar enquanto podemos. Sonhamos. Queremos. Pensamos no futuro. O passado já passou, serve de referência, mas o nosso futuro vai nos trazer melhores condições. Porque assim esperamos, então temos esperança. Erramos também muito. Temos o castigo, aprendemos pelo erro, e toda essa aprendizagem vai constituir o nosso ser enquanto sujeito aprendente, de aprendência em processo constante de construção. Não somos uma caixinha fechada
rotulada, é assim. Não pode. Mas para que ocorra essa aprendizagem, nós temos um elemento fundamental no nosso cérebro, que é totalmente abstrato, que se chama memória. Nós temos memória auditiva, memória visual, memória gustativa, memória olfativa, então nós temos memória sinestésica do corpo, do contato, do cheiro, da sensação, da energia, da vibração. Nós somos seres vivos. E toda essa situação que eu acabo de colocar, como ocorre com o sujeito surdo? Como eu vou trabalhar essa construção do conhecimento com o indivíduo surdo? Quem é essa pessoa, esse educando surdo do meu discurso? Tipo 1, tipo 2. Como ele interage com o conhecimento, com as relações, com a criatividade, com a esperança, com o futuro, com o passado, com o hoje. Como ele aprende, interage, constrói saber, discute temas, como ele aprofunda os estudos, como investiga e discute suas dúvidas. Como ele socializa os saberes, construídos ou repetidos por alguém, ditos por alguém. O que ele está ali aprendendo é uma coisa construída por ele ou alguém que está repassando para ele, ele repete como recebeu. Pacote fechado, pacote pronto. Como a pessoa surda estuda e como ele apresenta a sua aprendizagem para o mundo. E depois que ele apresenta a sua aprendizagem, o que é que nós fazemos com isto? Enquanto valoração e valorização do saber. Então, para que haja uma orientação cognitiva visual, é preciso sair da visão do ensino linear, daquela visão monocromática e uniforme, que é feito para o surdo desse jeito. Ele aprende assim, pum, pacote fechado, dê sinal, dê intérprete, ele aprendeu, ele entendeu o contexto. Não é dessa forma. É preciso ampliar o foco do olhar, trocar o par de lentes, uma visão multidimensional de oportunidades, de possibilidades e muita criatividade. Sair do macro para o micro, conhecendo a função, as particularidades, a objetividade e depois retornar para o macro de forma aplicada e multidimensional. Sair do olhar de uma mesa, por exemplo, e ir para o micro, do macro à mesa. O micro é de madeira, é de ferro, é de plástico, é de vidro, é de areia, é de cimento. Como foi feito? Quanto tempo passou? Quem é a pessoa que fabrica? Onde foi feito? Qual o custo disso? Qual é a matéria-prima utilizada? Essa matéria-prima ela é reutilizável? É poluente? A questão ambiental, a questão da vida, da sobrevivência humana e animal no planeta, no mundo. Então eu saio do macro, vou para o micro e volto para o macro, aplicando todo esse conhecimento que eu construí e construindo, ampliando esse campo conceitual. Então, diante disto, eu tenho uma amplitude com a diversidade da abstração, porque eu passo a perceber não só o concreto que eu estou vivenciando, mas também a outra função e as aplicabilidades do processo. É preciso também adjetivar cada momento com diferentes sinais, em diferentes situações, desde o conhecer do bonito, do ter, do gostar, do feio, do querer, aonde tem mais, onde é que eu posso encontrar mais, como eu posso fazer diferente, e se não fosse assim, como seria? Com isso, nós podemos ampliar o leque conceitual com saberes e valores a partir das vivências, a partir de cada situação macro, micro, macro aplicado. E com isto, ampliar o leque conceitual de saberes e valores a partir das vivências individuais e coletivas. Não vou aprender apenas pelo que eu vejo, mas aprender pelo que é preciso aprender na coletividade. E não é só com surdos, mas com surdos e ouvintes, construindo valores, saberes e conceitos em cada nova situação que se apresenta, ampliando o leque de conhecimento. Então, diante de orientação cognitiva visual, quando retornamos ao macro, retornamos
de forma ampliada, multifacetada, em cada nova situação aplicar as correlações e intervenções compartilhadas anteriormente. Daí a gente não fica apenas com um conceito, isto é isto é aquilo é aquilo, mas sim com uma diversidade de saberes. Um exemplo muito forte em relação a isso, o Sul aprende o sinal de flor, é só flor para todas as flores. É um carro para todos os carros, não tem as marcas, não tem os fabricantes. É peixe, tudo é peixe. Qual o peixe? Nome do peixe, raça, espécie. Aprender que tubarão também é peixe. Que baleia, golfinho são mamíferos. Que alguns nascem com ovos, outros já nascem vivos na natureza. Que não é tudo boi, nem é tudo cavalo. Existem espécies diferentes. Que não é tudo cachorro. Então, ampliar esse leque, que não é só o tamanho que vai variar, mas as espécies, as famílias, o reino animal, o vegetal não é só árvore, mineral não é só pedra. Sair dessa visão reducionista, macro, e entrar numa visão mais micro, e depois ampliar todos os conhecimentos. Conhecer desde a célula ao corpo. Célula? O que é célula? Tão surdo. Mas sempre com muita imagem, com muita repetição, para que ele possa assimilar, para que ele possa compreender, para que ele possa aplicar. Sem repetição, o surdo não aprende, porque lhe falta um elemento sensorial que é a audição. Respeitar o que a ciência constrói em termos de conhecimento, porque a deficiência existe. Não é rejeitando a deficiência, como muitos surdos estão fazendo, como muitos ouvintes estão fazendo, chamando até os ouvintes agora audismo. Não. Não estou defendendo que o surdo tenha que escutar. Não é isso. Mas é que o surdo aprenda com todo o seu potencial e suas habilidades cognitivas conservadas, com autonomia e liberdade, sem dependência de intermediadores, de forma individualizada, compartilhada com o coletivo, sinalizado para todos. Então, diante da falta da memória auditiva, é preciso fazer uma via compensatória, como a repetição, a recursividade e o retorno visual, de forma compensatória. Então, aquela repetição visual, tátil, olfativa, sinestésica, multissensorial, vai possibilitar uma aprendizagem mais significativa. É essa a proposta. Então, diante de uma imagem como esta, repleta de elementos geométricos, o sinal não é só cadeira, o sinal não é só para brincar, nem só para estudar. É preciso entender, por exemplo, que o quadrado, este quadrado serve para sentar, mas sentar também é no sofá, também é uma cadeira, também é a cama, que no quadrado pode ser uma caixa, uma sala, uma mesa, um computador, que o sentar pode ser quadrado, redondo, pode ser uma bola, pode ser macio, pode ser duro. Se for bola, falou em bola, oba, então a bola pode ser redonda, e vamos falar então da esfera, do sol, da lua, da terra, do pneu, do jarro e o oval. E as demais figuras geométricas, noções de espaço, de medida, de ângulo. Então, mesmo que ao ver se perceba a diferença, mas é preciso medir. Então, vamos aprender a medir as medidas, centímetro, milímetro, decímetro, metro. E como dar a diferença conceitual do quadrado ao retângulo, do triângulo, do cilindro, de multiformas. E a partir dessas visões macro, micro, macro, do vai e volta, do retorno, da recursividade, da percepção, que a gente vai ampliando o campo conceitual da pessoa surda. Sem limitar. Sem dizer, não precisa disso, ele não vai usar isso no futuro. Não.
Quanto mais estimular de forma precoce e de forma significativa, a gente vai ter mais uma pessoa. Vai ter uma pessoa com mais potencial, com mais habilidades. Então, as medidas, por exemplo, devem ser aplicadas em tudo, para ele ter uma noção de comprimento, largura, profundidade, tempo, espaço. Muitas vezes apenas escutamos sem dar o valor necessário. Um dia vamos ouvir novamente e fazer correlações com um novo olhar. E os surdos, como é que fica nessa relação? Na educação de surdos é preciso esse olhar diferenciado. Sendo que na infância, quando do começo de tudo, despertar e perguntar. Depois ele já diz que sabe, que conhece e não mais se interessa. Então, quanto mais cedo, mais na infância, mais fácil para a gente trabalhar esses conhecimentos, esses estímulos. Então é preciso ampliar por associação o campo conceitual. Interligar saberes, valores, adjetivações, interesses, abstrações, possibilidades e oportunizar a criatividade. É preciso sair da visão linear do certo e errado, do pode e não pode, e ampliar o leque de possibilidades e oportunidades. Então, a dinâmica é sempre esta: do macro ao micro, trabalhar funções, especificidades, e do micro ao macro, ampliando para emergir na multidimensionalidade da vida, dos seres, da coexistência, dos saberes, dos conceitos, do ser pessoa individual e ao mesmo tempo coletividade e cosmo. É essa visão ampliada do ser surdo que nós pretendemos trabalhar. Trabalhar com figuras como está nessa imagem, abstrair a esse ponto, só depois de trabalhar o concreto, vivências do campo de construção cognitiva. Enquanto trabalhar com essas imagens da forma como está, ela não é concreto para a criança surda, para o jovem surdo. É apenas uma figura, apenas uma imagem. De um carro a um boneco, a um bicho, a um animal, a uma comida. É só imagem. Não se constrói conhecimento para a pessoa surda dessa forma. Ele pode até associar: é um cachorro. Você tem cachorro? Tem. É esse aqui? Não. Aí ele vai explicar o cachorro dele. Então tira a foto do teu cachorro, traz para eu ver. É macho, é fêmea. E não é homem ou mulher. Homem ou mulher é para criança com 7, 8, 10 anos, 9 anos de idade. Está na 5ª, 6ª série. Com 18, 19, 20 anos é homem ou mulher. Tem que aprender a palavra macho e fêmea. Como é que vai aprender depois o hermafrodita? Uma fruta é verde, mas ela é cor verde ou ela está verde de não estar madura? E quando ela fica madura, qual é a cor que ela fica? É só apertando ou é só pelo cheiro? Pelo visual que a fruta oferece? Pelo brilho, pela textura da pele, da casca? E a planta que não fornece frutos? Ela não serve, não presta? E o fruto que não é comestível pelo humano, mas pode comer o animal? São muitas indagações, são muitos questionamentos. Então preciso trabalhar no concreto, mas no concreto com vivência, com o campo, com observação, com análise, observação e análise a todo momento, para construir conceitos. Só dá para trabalhar com papelzinho, com figurinha, com imagem, depois que ele tiver construído conceitos do objeto concreto, da vivência que ele teve, porque aí ele vai se apropriar realmente. Mas lá ele vai ter que saber com sinais. Se ele vai ver uma ordenha de uma vaca e a ordenha de uma cabra, por que sai o leite? A partir de que sai o leite? E o que é a composição do leite? Por que ele é branco? Por que o colostro é amarelo? São tantas informações, são tantos saberes, que o surdo não tem ideia nunca, se o mundo não for apresentado para ele. Então é preciso estimular a participação das atividades, ser exemplo, usar a descrição visual, tripé da aprendizagem, os sinais. Da mesma forma que ocorre com a criança ouvinte na fase tagarela e dos porquês, é preciso incentivar a comunicação e o diálogo em sinais, falar em todas as situações, ocorrências e vivências de forma descritiva sinalizada. A comunicação sinalizada compartilhada entre pessoas experientes, sinalizantes, com a criança surda, contribui para o seu desenvolvimento pleno e integral.
Todos os momentos devem ser educativos e construtivos, ressaltando temas geradores e a descrição. Tanto o sim como o não na hora certa e sem excessos são oportunidades de amadurecimento e desenvolvimento de limites e da identidade, e serve para todos, ouvintes e surdos. Nós colocamos como orientação aos pais e os cuidadores algumas informações necessárias na educação dos filhos, na comunicação com os filhos surdos. Primeiramente, entender que os familiares são os que mais negligenciam o encontro e o aprendizado da Libras por falta de conhecimento e orientação profissional. Então, os médicos, os enfermeiros, os pediatras, os assistentes sociais, os psicólogos e muitos professores não orientam que os pais devem aprender a língua de sinais inicialmente para a relação com os filhos. Numa relação de estimulação precoce, estimulando os sinais, orientando os sinais, o carinho, o afeto e o sinal, da mesma forma que se fala com a criança ouvinte. Então é preciso reduzir o retardo do luto, da tutela e a superproteção, como nós vimos no discurso de alguns pais, 6, 7, 8 anos, 10 anos e a mãe ainda não aceita que o filho é surdo. 4, 5, 6 anos para descobrir que a criança é surda. Então é um retardamento do luto. Pais que não deixam, com 10, 11, 12 anos acompanhando, ficando a manhã toda, a tarde toda na escola, esperando que a criança acabe a aula para voltar para casa. Isso é uma superproteção. Até que ponto isso é saudável, prejudicial para o desenvolvimento daquela criança? Não estou acusando aqui a necessidade de um abandono, não é isto. Mas é trabalhar a maturidade. Os pais precisam compreender a necessidade da estimulação precoce, para uma comunicação mais dialogada com a criança. Não negligenciar e nem esconder a cria. Não ter vergonha, não ter medo. Não achar que o mundo vai ficar contra ele. Valorizar a língua de sinais e não buscar incessantemente a fala oral. Ele vai ter que falar, o surdo aqui é ele, não sou eu. Não, não é assim. Conhecer e acreditar no potencial dos sinais como modelo de comunicação e educação do filho. É fundamental essa percepção, essa compreensão, esse crédito, essa negociação com o conhecimento a partir da língua de sinais. Permitir a convivência com outras crianças e adultos surdos, claro, modelo, exemplo, percepção, concepção, visão de futuro e envolvimento com a criança nas atividades socioculturais comuns a ouvintes e surdos, sem isolamento.